Olá, família Sociedade Organizada. Vim falar da consciência negra. É um posicionamento do canal. Consciência negra, ela existe e ela faz parte de cada negro, de cada cidadão brasileiro de origem africana, de cabelo crespo ou não, de pele escura ou não, mas que tem a noção das suas origens que se encontram nas raízes africanas e no passado escravo de cada cidadão de pele escura e cabelo duro, de cabelo crespo, que usaram as suas mãos para edificar todo esse país e que também foram responsáveis pela construção, pelo soerguimento de pessoas que fizeram grandes fortunas nessa terra e que hoje vivem em ambientes arejados, com ar-condicionado, que se transportam em veículos de altíssimo luxo, de alta tecnologia, que são donos de grandes corporações dentro do nosso país, donos também de grandes extensões de terra, e tudo isso lá no início, na formação de nosso país, através das capitanias hereditárias, depois passando pelo ciclo do ouro, da cana, através do ciclo do café, em que, em todos esses processos que começou lá com a cana, com as capitanias hereditárias, passou pelo ciclo de ouro e findou com o ciclo do café, as mãos que derrubaram árvores, que abriram estradas, que fizeram as primeiras fortunas e que construíram as fortunas que estão até hoje aí, foram mãos de negros. E a consciência negra, ela está dentro de cada cidadão que tem a noção de todo esse processo e que sabe que todo esse processo gerou uma cultura, e uma cultura que foi voltada ao pensamento escravo e que fez com que a sociedade enxergasse no cidadão outrora escravo um papel inferior dentro da nossa sociedade e que, infelizmente, mesmo depois, com a abolição dos escravos, essa ideia de cidadão inferior ainda existe e persegue cada um de nós que carrega em seu corpo a pele escura e o cabelo crespo, símbolos e motivo de discriminação, de desprezo e de total motivo para ataques, deboche, ironias que persistem em serem mantidas no seio da nossa sociedade, como eu dizia no início aqui no canal, que fazem parte das relações horizontais e são naturalizadas através de piadas, através de eufemizações, como no caso de um canal muito conhecido aqui, em que um desses palhaços imbecis, o Nando Moura, disse que não era nada demais uma criança negra estar com um macaco na camisa. Esse tipo de coisa são eufemizações que naturalizam uma coisa que é hedionda, porque você ironizar, inferiorizar um cidadão que pertence a um grupo humano que já é racialmente discriminado, é você estar tratando com racismo, minimizando uma situação que é hedionda por ser racista. Então, dentro desse contexto todo, a consciência negra, ela existe e ela está dentro de todo cidadão, de pele escura ou não, que tem cabelo crespo e que tem origem no seio de uma família africana, negra, que foi trazida aqui para o Brasil. Aquele cidadão que tem a ideia de todo esse contexto e que entende tudo o que acontece dentro desse contexto. O contexto
dos cidadãos que foram sequestrados da África, trazidos à força para o Brasil, para viverem aqui sob a égide da discriminação, da tortura, da violência política, cultural, econômica e principalmente religiosa. Porque sim, até no nível da fé, da religião, o negro é discriminado e perseguido, dadas as características primitivas, ou seja, de origem africana, que os negros trouxeram aqui para o Brasil. Por não terem raiz aparentemente cristã, até na religião o racismo instituído dentro da nossa cultura, que teve origem no nosso passado escravo, discriminam aqueles que professam a fé nas religiões de matriz africana. Certo ou errado, o direcionamento da fé e da religião, não cabe a nós atacar aqueles que professam a fé, porque a sua religião aparentemente não tem raiz no cristianismo, que foi imposto a todos os africanos em geral, na condição de escravo, como o caminho certo a ser seguido, porque era uma religião imposta pelo branco europeu, certo? Então, fugindo dessa questão e focando no aspecto político e racial, a perseguição do negro se estende também, ainda nos dias de hoje, a alguns traços da sua cultura original que insistiram em se manter viva. E um desses traços culturais é o aspecto religioso. E a consciência negra, ela existe dentro de cada negro que se levanta contra todas essas formas de discriminação que tentam, de forma eufêmica, atacar o negro e se eufemizam para que não haja argumento para serem combatidas. Mas todo negro que tem consciência de que todas essas ações são discriminação, ele tem em si a consciência negra por enxergar o racismo aonde ele está, mesmo que ele se disfarce. Então sim, consciência negra existe, ela é atuante, mas como ela está dentro de cada cidadão consciente, e todo cidadão é um ser humano, ela não é perfeita. Porque o grande problema que atenta contra a consciência negra é a existência de negros que, para fugir do racismo, se associam às ideias racistas e se associam aos racismos. Um grande exemplo são as mulheres negras que, por terem companheiros brancos, partem do princípio que o racismo acabou. Então, ao invés de simplesmente não atrapalharem a luta contra o racismo, elas se colocam dentro da luta contra o racismo para silenciar ou tentar silenciar os irmãos negros que lutam contra os racistas. Entenda, a nossa luta não é racista, não é contra os brancos. A nossa luta é contra as ideias racistas que os brancos trouxeram para o seio dessa sociedade desde a colônia e que, mesmo terminada a escravidão, muitos brancos racistas continuam alimentando essa ideia através dos meios de comunicação que colocam ainda nas suas dramaturgias o negro como um subalterno e um coadjuvante em todos os aspectos da vida. São nos programas e comerciais diversos que simplesmente invisibilizam a presença e a existência, principalmente do homem negro, e que atacam o homem negro sob o argumento de estar veiculando notícias, sob o argumento de estar mostrando a realidade, e que passam
através da mídia, a imagem do homem negro como um péssimo indivíduo, como aquele cidadão que não serve para ser um genitor, um pai para uma família, ou um homem a ser desejado pelas mulheres, sejam elas brancas ou negras. O resultado disso é só você olhar para a população, em que você vê qual é a ponta da lança nos vários casais que existem. É você observar, em via de regras, qual a preferência das mulheres brancas que existem nesse país, qual a preferência das mulheres negras lindas nesse país. E você vai ver que as preferências seguem o padrão ditado pela mídia, como um bom chefe de família ou o príncipe encantado é aquele homem que não tem pele negra, ou seja, é o príncipe eurocêntrico. Então, enquanto existirem essas ideias que formam o pensamento do cidadão desde criança até ele se tornar adulto, vai haver a consciência negra daqueles cidadãos que, mesmo isoladamente, se levantam contra essas circunstâncias que são erradas, devem ser combatidas, devem ser criticadas e serão criticadas por cada um que tem um perfil parecido ou próximo ao perfil desse que vos fala, porque a consciência negra ela faz parte de cada um de nós. E o que mata o fortalecimento da consciência negra são negros e negras vendidos que se colocam do lado opressor para reprimir os negros que tentam lutar para levar um benefício para todos os negros sem distinção nenhuma, sejam negros de classe média ou pobre, certo? Infelizmente, os negros e negras vendidos, por terem relações interraciais, se colocam contra os próprios irmãos que ainda são vítimas da discriminação institucionalizada pelo país e que vem sendo alimentada desde então, desde a colônia até os dias atuais. A consciência negra ela existe, infelizmente ela é abalada por racistas que usam símbolos e ídolos da população negra contra os próprios negros, no afã de tentar provar que negro é um cidadão que não presta, conforme apresentado pelo seu Nando Moura, que atacou Zumbi dos Palmares e usou a figura de Pelé, um homem que publicamente é conhecido por ter relações interraciais, como um exemplo de que o negro não tem razão para reclamar do racismo que sofre, porque o próprio negro usa relações interraciais e, portanto, se desmoraliza ao lutar contra o racismo. Ter relação interracial não quer dizer que o negro é racista, seja ele mulher ou homem. O que torna o negro racista é ele fazer declarações que derrubam os próprios negros que lutam contra o racismo. E um grande exemplo está aqui mesmo no YouTube, no canal Papo de Negra, certo? Em que elas tentam silenciar negros que lutam contra o racismo. Isso é ser negro racista. Consciência negra existe, ela vai estar atuante enquanto houver homens e mulheres com um pensamento igual ao do Denegri e outros grupos organizados que lutam contra o racismo, e ela existe dentro de cada cidadão que tem consciência do racismo que sofre, seja ele direto, seja ele nas relações verticais ou horizontais dentro desse país. Enquanto houver discriminação e pessoas que têm consciência do nível dessa discriminação, haverá sim consciência negra. E não adianta você escolher ídolos ou personalidades negras para desmoralizar o movimento negro, que você não vai conseguir. Você só vai estimular o surgimento de negros empoderados e capacitados para derrubar argumentos imbecis, como o que o Nando Moura apresentou, desmoralizando o Zumbi dos Palmares e usando Pelé para tentar desmoralizar toda uma população negra. Ou seja, um belo exemplo de um playboy branco europeu racista.
Pense nisso e a gente se vê no próximo vídeo.